todos vocês acompanharam. Isso. Eu confesso que eu acompanhei só pelas redes sociais, eu não queria participar daquele, quer dizer, da audiência para aquele circo, então tá aí o último tango em Paris. Virou meme, né? Hilde Florestan, né? Pelo amor de Deus. Tadinho. O último tango em Paris, o Ciro dançando com o Bolsonaro. Mas olha, é algo surpreendente. Eu fui assistir depois os trechos do debate, eu não assisti ao vivo, eu estava justamente em Itaquera acompanhando o Lula na rua, porque não ficou só assim na troca de gentilezas. Houve uma cena muito chocante no começo do debate. Então aí está o meme na tela, para quem está só ouvindo, vale a pena olhar aí o último tango em Paris, os dois dançando, né, Bolsonaro... Eu tenho a cena aqui, Rodrigo, eu vou deixar aqui rodando, que enquanto você fala é mais ou menos isso, quer dizer, aqui está vamos lá, vamos ver. O Fábio Faria, dá um recado e depois o Fábio vai falar com o Bolsonaro, acho que era isso, né? Isso, olha lá, conversando, Fábio Faria cochicha com o Ciro e manda o recado do Ciro no ouvido do Bolsonaro, olha lá. Telefone sem fio, né? Isso, e sendo que o Fábio Faria é o genro do Silvio Santos, né? Ele botou aquele padre fake no debate, né? Pastor Kelman, que não é nem pastor, nem padre, nada, padre, sei lá, enfim. Mas essa cena é chocante, né, Hilde? Eles se abraçam, são amigos, trocam conversa no pé do ouvido. Parece que tudo combinadinho, porque já no da Bandeirantes, você vê que o Bolsonaro chega no ouvido do Ciro e os dois conversam. Né? Teve um momento muito claro dessa conversa no intervalo. Ou seja, está muito transparente aí, né, que as duas campanhas caminham juntas, né? Porque a Hilde lembrou, antes da gente entrar no ar, né, que ele uma hora citou problemas de desvio de dinheiro dos filhos do Bolsonaro. Né? Num dos embates ali, ele cita, mas fala assim, mas aí tem a mesma coisa que os filhos do Lula, tem que apurar, porque os filhos do Lula... Ou seja, ele embaralha as cartas e fala, é tudo igual. Não é tudo igual, porque os filhos do Lula não estão ricos, não estão na política e não roubaram. Então, assim, eu espero que ele pague, porque a família do Lula está com processo contra ele. Duas coisas que aconteceram hoje nas redes sociais que eu vou passar para vocês, que era o seguinte... A Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que o Ciro está se tornando linha auxiliar da direita e os ciristas caíram em peso, carimbando a Folha como Folha 247. Então a Folha está sendo chamada de Folha 247, porque a Folha agora descobriu o óbvio, né? E hoje tinha muito movimento nas redes sociais de ex-eleitores do Ciro em 2018 pedindo desculpas, arrependidos. Felipe Neto também fez tweet dizendo que é uma lástima esse encontro com o bolsonarismo. Eu acho que ele vai ter uma votação muito frustrante, muito abaixo desses números aí. Por isso que a leitura geral é de que o grande vencedor do debate foi o Lula, que não compareceu. Acho que não perdeu nenhum voto, né? E queria saber se vocês concordam com isso. Quer dizer, porque tem não, veja bem... Antes, Rodrigo, o Felipe Nunes, da Quest, fez um levantamento nas redes e disse que o Lula não perdeu absolutamente nada, mas diga lá. Não, eu ia trazer justamente... Eu acho que ele ganhou. Então, primeiro ponto, isso que a Hilde lembrou, o Ibope, né, a audiência da Globo foi muito maior do que do SBT, porque o debate da Band, aquele primeiro, surpreendeu, porque foi um debate, né, que estavam lá os principais candidatos, Lula, Bolsonaro, chegou a empatar com o Fantástico no domingo à noite. Desta vez não, foi uma pantomima, foi uma Praça é Nossa piorada, que Praça é Nossa tem gente que gosta daquele humor, pelo menos se propõe a fazer humor e faz do jeito que algumas pessoas gostam. Então foi uma Praça é Nossa. Eu acho que esse padre, que é vice do Roberto Jefferson, na verdade ele é o vice do Bolsonaro. Ele é por isso que eu coloquei essa imagem na tela aqui. Ele é um vice, é uma tabelinha com o Bolsonaro para desmoralização da eleição, mas desmoraliza o próprio Bolsonaro. É um padre que não é padre. Então começa daí. É interessante. O Bolsonaro é um capitão que nunca foi capitão. E ele tem como linha auxiliar um padre que nunca foi padre. Ele não é padre, ele é uma falsificação. O bolsonarismo é uma falsificação, é uma tentativa de reeditar o Mussolini de uma forma ainda mais tosca do que foi o fascismo italiano. E eu acho que desmoralizou realmente aqueles que foram ao debate. Então, se você somar padre que não é padre, Ciro cochichando com Bolsonaro e a Tronicli, né, a Soraya Tronicli, soltou a frase que foi a frase lapidar, poderia ter sido para o Eduardo, para o pai Jair. Ela disse para o Bolsonaro, não cutuque a onça, que era ela,
com a sua vara curta. Foi a frase que ficou. Já que eles gostam tanto de fazer paralelos sexuais, né? Vai para um comício de 7 de setembro e fala disso, ela devolveu na mesma linha. Eu acho até que foi inconsciente, ela não quis, mas acabou tendo esse sentido que muita gente viu, e também o sentido simbólico, vara curta, no sentido de ser uma pessoa com pouco poder de transformação, né? Ele é curto em todos os sentidos. Então a Soraya, a frase que fica do debate é essa: não cutuque a onça com a sua vara curta. E ontem, aliás, Marina... ela falou mais coisa, né, Rodrigo? Ela começou a falar o que é. Né? O que é. Charada, né? Mas, enfim. Então talvez ela tenha pensado e foi com o intuito da provocação. E ali estava um joguinho de carta marcada, era uma triangulação: Ciro, o padre que não é padre, e o Bolsonaro. Quem destoou ali foi a Soraya, né? E a Tebet, né? Porque as duas, você vê que estão ali levando a sério a candidatura delas. Os outros estão fazendo jogo de cena, né? Era bem aquilo que o pessoal da campanha do Lula já imaginava, mas o Lula não foi e disse que não ia muito antes, né, dele estar com essa segurança toda, né, nas pesquisas, ou seja, ele já tinha dito que não ia já faz tempo, né? E porque ele sabe que não dá para você participar de todos os debates, você tem que ir para comício, você tem que falar, você tem que subir em palanque. E o Lula sabia também que o Silvio Santos tem um genro dentro do governo. Tem um genro dele dentro do governo. E o genro estava lá dentro do estúdio do SBT. Né? Isso é uma vergonha. O cara está dentro do estúdio da TV da família, batendo papo com o Ciro e batendo papo com o Bolsonaro, e a Justiça Eleitoral não fala nada. Como assim? Como assim? Né? Olha, é uma coisa que nós vamos... Essa eleição de 2022 tem que ser estudada, cara, porque todas as afrontas à nossa democracia estão sendo feitas sistematicamente todos os dias. Né? O Lula não foi, a audiência, como bem disse a Hilde, foi pífia, né? E ficou muito claro que aquilo virou um pastelão, né? Um pastelão que não respeitou o eleitor, né? Porque não disseram o que vão fazer, o que deixaram de fazer, né? As únicas que chegaram a tocar em questões importantes para o país foram as duas mulheres, né? Mas eu acho também o seguinte, que o eleitor, como disse o Léo, quando chegar na hora do voto, vai falar, bom, eu vou votar numa terceira via que não existe, eu vou jogar fora meu voto, né? Eu vou dar logo para o Lula e liquidar essa parada o mais rápido possível.